Olá, pessoal! Vamos começar mais um momento da Palavra de Deus. Um minutinho, pega a sua Bíblia, se acomoda. Se você quiser pegar um cobertor para ficar mais aquecido aí nesse frio. E um minutinho a gente já vai começar, ok? Glória a Deus! Vamos lá? Já pegou sua Bíblia? Já se acomodou? Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Pai, que sempre está nos guardando, nos abençoando, nos direcionando. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, pela Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua proteção, pela Tua direção. Nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Primeiramente, te pedir perdão por tudo aquilo que nós praticamos nesse dia, que feriu os Teus princípios, a Tua palavra, o Teu caráter. Arrependidos, nós te pedimos perdão, Pai. Sê conosco nesse tempo. Abençoa cada casa, cada lar, cada família, cada um que está nos acompanhando pela internet. Que o Senhor esteja estendendo a Tua mão poderosa, guardando e abençoando, Deus, cada família. Obrigado por esse tempo, que seja um tempo de crescimento, de edificação, de ensino, de aprendizado, de discernimento, de revelação daquilo que o Senhor quer para nós. Nos colocamos à Tua disposição. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Coloca anjos para nos guardar, guarda cada casa também, cada lar, e que o Teu nome continue a ser glorificado através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos falando algumas segundas-feiras sobre paternidade. Qual a relação da paternidade com as nossas vidas, com a nossa identidade. E hoje nós vamos dar sequência nesse assunto, né? Eu quero falar sobre como que a paternidade influencia na nossa identidade para curar a nossa identidade. Para que nós sejamos quem Deus já planejou para que fôssemos, né? Semana passada eu falei sobre a paternidade e a identidade e eu destaquei algumas consequências que a ausência da paternidade causa nas nossas identidades. Na identidade dos filhos, né? E eu usei como exemplo a vida de Saul. Eu destaquei ali algumas consequências, algumas características que uma identidade maculada pode desenvolver, né, no seu comportamento, nas suas atitudes, na sua vida no geral, que é complexo de inferioridade, a comparação, a inveja. Saul se sentia inferior. Saul se sentia o menor da sua casa. Quando Samuel foi ungí-lo rei, ele se escondeu, né, meio constrangido ali, né? Também destacamos a comparação, a inveja. Quando as mulheres cantaram que Davi ganhava as batalhas, né, derrotava os 10 milhares, Saul derrotava milhares ali. Surgiu no coração dele ali uma comparação, um sentimento de inveja, né, de competição, manipulação. Saul manipulava porque ele começou a ter Davi como um adversário e Davi não era, né? Isso tudo tinha a ver com a identidade de Saul. Não tinha nada a ver com Davi. Era aquilo que ele tinha. Ele desenvolveu ali um pensamento a respeito de Davi, que Davi não estava nessa competição, nessa disputa, né? Isso tinha mais a ver com a identidade de Saul do que propriamente com o comportamento de Davi, né? Tinha carência, rejeição, insegurança, egocentrismo, né? Chegou um determinado momento que ele levantou uma estátua para celebrar o seu nome, né? Tanto que ele precisava de aplausos,
que ele precisava ser reconhecido, né? Gostava de aplausos, gostava de ser o centro das atenções, né? Massagear o seu ego ali, né? Deslealdade também. Um momento ele firmou uma palavra com Davi, mas ele não cumpriu, era desleal. Tudo isso tem a ver com a identidade imaculada. Essas foram as consequências que nós elencamos na semana passada, né? E como restaurar isso? Né? Como restaurar a identidade? Curar a identidade? Né? Se achar de novo na pessoa que Deus criou você para ser. Tem muitas pessoas que estão perdidas na sua identidade. Tem muitas pessoas que estão fazendo coisas que nunca imaginariam que eram capazes de fazer. Tem umas que têm até vergonha do seu comportamento. Por que isso? Porque saíram fora do seu propósito original. Perderam a sua identidade. E muitas pessoas estão vivendo um personagem, um avatar. E como restaurar isso? Existem alguns caminhos que a palavra de Deus nos ensina, né, para essa restauração. Mas eu quero destacar aqui o comportamento de alguém que é o nosso mestre, que é o nosso maior exemplo, o nosso discipulador, o comportamento de Jesus. Jesus, ele teve um comportamento que literalmente nós conseguimos enxergar que era o comportamento de alguém que tinha a identidade totalmente curada, totalmente restaurada. E eu quero destacar aqui alguns. É lógico que não dá para nós esgotarmos o assunto, falarmos de todos os comportamentos de Jesus, né? Até porque no próprio Evangelho de João diz que se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez, todos os milagres que ele operou, as maravilhas, no mundo inteiro caberiam os livros. Né? Então, nós vamos pincelar aqui alguns comportamentos de Jesus que indicavam que ele tinha a identidade restaurada. E por que ele tinha essa firmeza na identidade? Né? Em primeiro lugar, Jesus sabia quem ele era. Jesus não precisava, e ele não fazia isso, ele não ficava tentando provar nada para ninguém. Às vezes nós vivemos assim. Nós vivemos em função da opinião alheia. Isso só nos mostra, só nos revela que nós precisamos firmar na nossa identidade, saber quem somos. Né? Já vou adiantar que você não vai conseguir agradar a todos. Você vai encontrar pessoas que às vezes discordam de você na sua forma de falar, na sua forma de pensar, nas suas atitudes. Se você fala alto, baixo, se você é isso, aquilo, vão surgir pessoas que vão ter discordância. Mas nem por isso você precisa viver de acordo com a opinião das pessoas. Você precisa ser quem você é, quem Deus criou você para ser. E como descobrir isso? Aqui, na palavra de Deus. Olha só, Jesus, ele ouviu do Pai uma afirmação de quem ele era. Determinado momento, quando Jesus se apresentou a João para ser batizado, e ali a hora que ele é batizado por João, João consegue enxergar o Espírito de Deus descendo sobre Jesus. Ali fala como uma forma de uma pomba, né? E logo em seguida vem uma afirmação da identidade de Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 3, no verso de número 17, diz exatamente isso. E uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Já veio uma afirmação do Pai sobre a identidade de Jesus. E quando o Pai afirma algo sobre a nossa identidade, é porque é.
Né? Um pouquinho mais para frente, em Mateus 17, no capítulo 5, no momento ali que eles sobem, Jesus pega 3 dos seus discípulos mais íntimos ali, sobem em um monte e ali acontece uma transfiguração e novamente Deus afirma para os discípulos, no capítulo 17, verso de número 3, verso de número 5 diz assim: estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Ou seja, era Deus firmando a identidade de Jesus, o Pai firmando a identidade do Filho. Consegue entender isso? Isso é tão interessante e tão forte que assim que Jesus foi batizado e Deus falou isso, o Pai falou isso a respeito do Filho, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, logo na sequência Jesus é levado para o deserto, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. E a primeira de várias tentações, em Mateus não diz, mas em Lucas diz que foram toda sorte de tentações, né? Destacamos, sempre o Evangelho destaca as 3 maiores tentações, mas a primeira dessas 3 está no capítulo 4 de Mateus, quando o tentador chega a ele, né? E olha a pergunta que o diabo faz para Jesus. Jesus acaba de receber uma informação do Pai. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Logo em seguida, olha o que o diabo pergunta para ele. Se tu és o filho de Deus, Deus tinha acabado de afirmar que ele era o filho. E ele pergunta, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, o Pai falou que você é filho, mas se você é filho mesmo, faça isso. Todas as vezes que você tiver uma afirmação na sua identidade, que alguém chegar, principalmente pessoas de autoridade, seu pai, sua mãe, ou um líder espiritual, chegar e falar com firmeza quem você é, você pode ter certeza que vão se levantar alguns enviados das trevas para colocar em dúvida a sua identidade, assim como aconteceu com Jesus. Você é filho mesmo? Como o Pai te falou? Então transforma essas pedras em pães. E naquele momento é interessante que a Bíblia fala que Jesus teve fome. Depois de 40 dias jejuando no deserto, ele teve fome. E aí o diabo coloca em dúvida a sua identidade. Mas a resposta de Jesus é algo sobrenatural, extraordinário. Jesus no capítulo 4, verso 4, ele respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu vou viver daquilo que o meu Pai falou. Ele falou que eu sou filho, é porque eu sou filho. E eu não preciso provar para você que eu sou filho. O Pai falou e acabou. É isso que nós precisamos para afirmar a nossa identidade. O Pai fala que você que está me ouvindo aí, você é filho. E mais, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Isso é ter firmeza na nossa identidade. É assim que Jesus respondia às indagações. Consegue entender isso? Jesus sabia quem ele era. Mas uma coisa interessante, Jesus sabia também quem ele não era. Veja só, em Lucas, no capítulo de número 23, Lucas, capítulo de número 23, só para nós termos um respaldo disso que eu estou falando, capítulo 23, verso 2 e 3, bem no início, quando Jesus ele é preso e ele é apresentado a Pilatos, e no verso 2, Lucas 23, verso 2 e 3 diz assim, ó: e começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser o Cristo, o rei. Pilatos pergunta: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Sabe por que Jesus respondeu isso aqui? Porque as pessoas, os judeus, estavam esperando vir um rei, porque era profético, os profetas já tinham profetizado que viria um rei. Mas eles esperavam no coração deles
Que tipo de rei? Um rei que viesse no seu cavalo com seus soldados, que derrubasse o Império Romano e retomasse o reino para Israel. Era esse tipo de rei que os judeus estavam esperando. E quando eles veem Jesus nascendo numa manjedoura, entrando em Jerusalém, em um burrinho, em um jumentinho, eles entram em conflito, porque eles imaginavam um tipo de rei. E Jesus veio com uma outra característica. Tem pessoas que imaginam você de uma determinada forma. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com elas. Tem pessoas que criticam você, que falam mal de você, mas não tem nada a ver com você. Tem a ver com elas, tem a ver com as suas feridas, com o seu imaginário. Então, saia desse ambiente. Você é filho de Deus e pronto, acabou. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Consegue entender? Vou até tomar um pouco d'água. Enquanto isso, eu vou pedir para você compartilhar. Compartilhe aí com umas 2 ou 3 pessoas essa live. Se você estiver no Facebook, anota aí nos comentários, marca aí alguns amigos. Se você estiver no Insta, bate aí no aviãozinho aí, manda para umas 2 ou 3 pessoas enquanto eu tomo água, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Anota aí também o seu pedido de oração, que no final a gente vai estar orando. Tá? Não deixa para a última hora não, já vai mandando aí, vai compartilhando, vai interagindo, colocando aí, ora e tal, e a gente vai orar. E eu creio que Deus vai estender as mãos sobre a pessoa que você indicar aí. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E qual é o pai que não abençoa os filhos? Consegue entender? Nós já precisamos entrar nessa identidade agora. Muitos estão perdidos na identidade. E é isso que Deus quer hoje. Ele quer restaurar a sua identidade, para você saber quem você é. Jesus, ele sabia quem ele não era. Os judeus esperavam um tipo de rei. E quando Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Esse rei que eles estão falando aí? E Jesus simplesmente respondeu, você está dizendo isso? E olha em João 36, o que Jesus, João 18, 36, o que Jesus responde na mesma situação para Pilatos? Olha o que Jesus fala. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu não sou esse rei que você está falando, não. Jesus sabia quem ele era, mas Jesus também sabia quem ele não era. Jesus não quis viver um personagem. Jesus não quis viver um avatar. Ele tinha firmeza na sua identidade. Às vezes, tem muitas pessoas que teve a sua identidade maculada, manchada. Alguém colocou em dúvida a sua identidade, principalmente se foi alguém com autoridade na sua vida. Porque, deixa eu te explicar algo. Veja só, uma criança, quando ela olha para um adulto, ela acredita que o adulto, ele tem a verdade. Ele sabe do que está falando. A criança, na sua inocência, quando o adulto fala alguma coisa, ela já pensa, não, ele sabe mais do que eu. Ele tem mais experiência do que eu. Então, se o adulto fala para a criança, principalmente no ambiente familiar, quando as pessoas são autoridades sobre a vida da criança, pai, mãe, avós, às vezes um professor que fala para uma criança, veja só, a criança, por entender que o adulto sabe mais, ela acredita naquilo. E muitas vezes os pais, as pessoas de autoridade, estão maculando a identidade das crianças e elas estão crescendo com isso, acreditando naquela mentira que a autoridade falou sobre ela. Nossa, você é um burro, você é um qualquer, você é uma prostituta, essa menina não tem jeito, esse menino não tem inteligência, olha, você vai se dar mal. Uma série de palavras negativas. A criança vai recebendo e ela vai acreditando, porque para ela o que o adulto falou é a verdade.
E muitas pessoas estão com a sua identidade maculada por conta de palavras que foram lançadas. Mas eu quero que você tenha a convicção hoje do seguinte: Jesus está nos mostrando um caminho para que tudo isso seja restaurado na sua vida. Para que, como Ele, você tenha convicção de quem você é. Você não é o que as pessoas dizem negativamente que você é. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que falaram para você lá na sua infância, na época do junior, na adolescência, palavras negativas, você não vai virar nada, isso, aquilo, outro. Ei, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E quando eu falo de tudo se fez novo, é que Jesus, quando você tem um encontro com Ele, a sua vida, o seu espírito é refeito, é restaurado. Veja só, não vai apagar da sua mente o que as pessoas falaram, mas agora você vai ter outra convicção de quem você é. E de agora para frente, processualmente, gradativamente, você acreditando naquilo que Deus fala ao seu respeito, isso vai sendo restaurado. Sua identidade vai sendo restaurada. Você vai sendo curado. Você vai se encontrando em quem Deus criou você para ser. João 1:12, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. E a todos quantos o receberam, quem? Receberam Jesus, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Se você convidou Jesus para fazer parte da sua vida, se você convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, e se você não convidou ainda, esse é o momento para você convidar. Ei, agora, veja só, você se tornou filho. Antes éramos criaturas de Deus, mas a partir do momento que nascemos de novo em Cristo, que convidamos Ele para fazer parte da nossa vida, nos tornamos filhos. Isso é ter a identidade restaurada. Segundo ponto, Jesus tinha a identidade do Pai. Eu falei sobre isso a semana passada. As características que o pai e a mãe incutem na vida dos filhos. Cor da pele, o cabelo, enfim, uma série de características. DNA. O pai incute na vida do filho. Alguns têm até o jeito de andar, a forma de falar. Uma série de características. Jesus tinha as características do Pai. Ele se parecia com o Pai. E isso prova que a identidade dele estava no Pai. Guarda isso. A identidade de Jesus estava no Pai. Isso é paternidade. Olha o que diz o Evangelho de João no capítulo 14, verso de número 9. Respondeu-lhe Jesus. Em determinado momento, Jesus começou a falar que ele ia morrer, mas ele ia voltar e tal, e que ele ia para o Pai. E aí um dos discípulos dele, Tomé, perguntou: o senhor fala do Pai? Mostra-nos o Pai. E olha o que Jesus responde. Evangelho de João, capítulo 14, verso 9. Tomé, surgiu uma dúvida. O senhor fala tanto do Pai, que o senhor vai para o Pai? Mostra-nos o Pai. Quem é esse Pai? Jesus responde: há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Desculpa, não foi Tomé, foi Filipe, tá? Filipe. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê ao Pai. Como que você diz, mostra-nos o Pai? Quem olha para mim, vê o Pai. Por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança dele. Eu tenho as características dele. O meu comportamento é o mesmo comportamento dele. Eu só falo aquilo que ele fala. Eu só faço o que eu vejo ele fazer. Eita glória! Isso é identidade restaurada. Jesus não só se parecia com o Pai, mas ele também falava como o Pai e fazia as coisas como o Pai. Pastor, isso aí está na Bíblia? Tá. João 5,19. Jesus respondeu-lhes, em determinado momento que ele estava fazendo alguns milagres,
e foram questionar ele, ele fala assim, ó: em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo. Porque tudo que o pai faz, o filho o faz igualmente. Ele não só parecia como o pai, mas ele fazia aquilo que ele via o pai fazer. Agora pensa comigo, não é isso que acontece no nosso natural? Os filhos falam o que os pais falam. Os filhos têm relacionamento com pessoas que os pais têm relacionamento. Os filhos também têm vícios porque veem os pais no vício. Os filhos frequentam ambientes que os pais frequentam. Pequeno, é lógico que eu estou falando, fase fálica, criança, primeira e segunda infância, ali juniores, depois de adolescente não, aí ele já vai buscar o seu caminho, mas ele vai reproduzir o que ele passou nessa fase da infância junto com o pai. E alguns pais estão perguntando, meu Deus, o que eu fiz? Por que meu filho está assim? Por que meu filho tem esse tipo de comportamento? Mas ele viu o pai praticar, ele viu o pai falar. Consegue entender? Jesus, ele falava como o pai, ele fazia o que ele via o pai fazer, ele se parecia com o pai. Guarda isso no seu coração. João 8, 26, olha só. João 8, verso 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, Jesus falando. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, digo ao mundo. Sabe o que eu falo para vocês? Aquilo que eu ouvi do meu pai. Verso 38, mesmo capítulo 8. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso Pai. E não é assim. Por que Jesus tinha a identidade restaurada? Porque ele se parecia com o Pai, a imagem e semelhança, ele fazia o que ele via o Pai fazer, ele falava o que ele ouvia o Pai falar. Por que muitos de nós estamos com as nossas identidades maculadas, feridas, perdidas? Porque muitos pais não estão dando o exemplo para os filhos. Muitos pais, com as suas práticas, estão afastando, ao invés de trazer os filhos para perto de si, estão afastando os filhos. Muitos estão criticando, muitos estão com palavras pesadas e negativas sobre a vida dos filhos, e os filhos estão perdidos na sua identidade. Capítulo 12, João 12, verso de número 49. Olha só o que Jesus diz. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e do que falar. Ele não falava dele mesmo. Aquilo que ele falava é porque o Pai passou para ele. Quando Jesus esteve nessa terra, ele pregou amor, ele pregou justiça, ele pregou arrependimento, ele pregou renúncia, entrega, ele pregou generosidade. Mas quem foi que ensinou ele? Pastor, mas o senhor está falando aí, meu pai não me ensinou nada disso. Segura que nós vamos chegar lá. Terceiro ponto, Jesus não buscava a sua própria glória. Isso mostrava que ele tinha firmeza na identidade dele. Jesus não tentava ele não ficava tentando se aparecer. Jesus tinha firmeza na sua identidade. Ele não tinha necessidade de ficar se mostrando, de massagear o seu ego. Jesus não era orgulhoso, não era prepotente, arrogante. Ele não precisava de aplausos. Jesus era humilde. Ele tinha a identidade dele restaurada, que é exatamente o contrário de quem possui a identidade maculada. Como eu falei na semana passada sobre Saul, tudo o contrário disso daqui que nós estamos falando. Era orgulhoso, era egocêntrico, era carente,
se sentia rejeitado, complexo de inferioridade, ficava constantemente se colocando em competição e inveja. Jesus não tinha nada disso. Jesus sabia quem ele era humilde. Veja só, Filipenses, vamos lá. Filipenses no capítulo 2, a partir do verso de número 5, diz assim, ó. Paulo falando à igreja de Filipos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual que era o sentimento que houve em Cristo Jesus? Ele, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Ele era Deus, mas ele não quis tomar o lugar de Deus, do Pai. Mas a si mesmo se esvaziou, humildade. Esvaziou de todo o seu poder, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esvaziou de toda a sua glória, deixou a sua glória para viver aqui como um homem, como servo. E serviu, e muito bem. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. A quem? Ao Pai, até a morte. E morte de cruz, que era a pior da época. Pelo que Deus, depois que ele fez tudo isso, morreu, morte de cruz, ressuscitou, subiu aos céus, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. É isso! Nós estamos galgando, aqui nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos galgando uma pátria celestial. Nós não somos seres que vamos viver apenas temporariamente. Nós somos seres eternos. Agora, aonde você vai passar a sua eternidade? Se você viver como Jesus viveu, na humildade que Jesus viveu, na obediência que você viveu, Deus também vai te exaltar. Os humilhados serão exaltados. Deus vai te dar um lugar lá, junto com Jesus. Nós vamos reinar com Ele, à destra do Pai. Mas para isso você precisa ter sua identidade restaurada aqui nessa terra. Para você viver em humildade. Porque os orgulhosos não querem ter humildade. Os prepotentes não querem ter humildade. Nós falamos de Saul a semana passada. Eu estou falando de Jesus hoje, que nos deu um exemplo, que é o nosso mestre, o nosso maior modelo. Viveu humildemente. Ele tinha toda a glória. Em determinado momento, quando foram prender Jesus lá no jardim, ele estava com seus discípulos, os soldados chegaram para prendê-lo, Judas indicou quem era, beijou, e o soldado chegou para prender Jesus. Pedro arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus fala: Pedro, para, guarda a sua espada. Você acha que eu não podia, Pedro, clamar ao Pai e ele mandar 12 legiões de anjos aqui, a gente acabar com tudo isso daqui? Mas ele não quis, ele foi humilde. Por quê? Porque ele foi obediente. O Pai deu uma missão para ele e ele foi obediente. Foi humilde. Tinha todo o poder para isso, mas ele não quis usar o poder, porque ele era humilde. Ele tinha a identidade firmada. O Pai falou: vai lá e morre por aqueles pecadores. Ele veio, viveu sem pecado e morreu no meu e no seu lugar. Obedeceu ao Pai. Isso é ter a identidade restaurada, curada, firmada, saber quem você é. Eita glória! Olha só, João 7. Vamos lá, que o tempo está voando. João 7, verso 2. Diz assim: estou dizendo que Jesus, ele não buscava a sua própria glória, ele não buscava aplausos. Em determinado momento, olha só, Evangelho de João, capítulo 7, verso 2. Ao se aproximar, porém, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, os irmãos de Jesus. Quem? Os irmãos. Aqueles que estavam perto. Lhe disseram: sai daqui e vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazes. Algumas pessoas vão falar, às vezes até perto de você, vão falar: uai, você não é o tal? Vamos então, apareça.
Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você não pode ser influenciado pela opinião das pessoas. Você precisa ser influenciado por aquilo que Deus fala a seu respeito. Isso é ter uma identidade restaurada. E eles dizem assim: ninguém que procure ser conhecido em público faz coisa alguma no oculto. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Se apareça. As pessoas precisam te ver, precisam ver os seus milagres, te aplaudir. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus responde assim: o meu tempo ainda não chegou para vós. Porém, qualquer tempo é tempo. Eu não vou fazer isso daí que vocês estão falando para eu fazer, porque vocês estão falando. Eu vou fazer quando o Pai mandar eu fazer. Tanto que ele fez vários milagres, mas ele não fez milagres porque as pessoas falavam. Ele fez milagres porque Deus determinou. Ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era no Pai. Ele tinha a sua identidade firmada. Pastor, o senhor falou sobre alguns comportamentos de Jesus, que ele tinha identidade firmada. E no meu caso? Olha só, eu nasci numa família totalmente desestruturada. Olha, meu pai foi isso, foi violento, viciado, alcoólatra, uma série de coisas. Essas palavras que ele lançou sobre a minha vida foram palavras totalmente negativas. O senhor está falando sobre paternidade, que Deus é pai, mas eu não consigo ver Deus como pai. Porque a experiência que você teve dentro do seu lar foi com uma pessoa que se intitulava como pai, mas que, na verdade, não exerceu a paternidade. Ela te feriu. E por isso esse bloqueio. Mas existe um caminho. Existe? Claro que existe um caminho. Qual é o caminho para esse ambiente de cura? Veja só. A Bíblia é um livro de orientações, tá? É um livro de prevenções, mas quando acontece algo errado nas nossas vidas, é um livro também que nos indica o caminho da cura. Em Êxodo, no capítulo 20, quando Moisés sobe ao monte, Deus dá ali para ele os mandamentos, os 10 mandamentos. E ali nós temos os 4 primeiros mandamentos, que são mandamentos na ordem vertical. Amarás ao teu Deus com toda a tua força, não adorarás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor seu Deus em vão. Enfim, os 4 primeiros mandamentos são mandamentos na ordem vertical. Mas quando Deus começa a falar para Moisés dos mandamentos na ordem horizontal, ou seja, no relacionamento com pessoas, o primeiro mandamento é: honra ao teu pai e à tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre essa terra. É o primeiro mandamento na ordem horizontal. O que isso indica, pastor? Que você talvez tenha passado por uma série de situações que feriu a sua identidade, que maculou a sua identidade. E qual é o caminho para a cura? Honrar pai e mãe. Honra ao seu pai. Como assim, pastor? Ele foi um monstro. Libera perdão para ele. Libera perdão para sua mãe. Honre-os. Honrar não significa concordar com as suas atitudes. Honrar é incondicional. A obediência é condicional. Porque a Bíblia fala, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas a honra é incondicional. Você precisa honrar. Como? Libera perdão para eles. Pastor, essa pessoa me feriu. Olha, eu estou assim em conflito por conta das palavras que ela lançou. Libera perdão. Perdão não é sentimento, porque às vezes o seu sentimento é de esganar, é de querer falar um monte, é de querer brigar. Mas perdão não é sentimento, perdão é mandamento. Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Veja só. Olha só, capítulo de número 6, verso de número, a oração modelo. Perdoa as nossas dívidas. Verso de número 12. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Você tem perdoado os seus devedores? Você consegue liberar perdão para o seu pai? E como que nós queremos chegar em Deus e pedir perdão? E tem mais. Jesus, em determinado momento, ele fala assim: quem não perdoar aos homens as vossas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as suas ofensas. Perdão é mandamento, não é sentimento. Exercite, entre nesse ambiente que processualmente, gradativamente, Deus vai tirando essa mágoa, esse ressentimento do seu coração. A sua identidade vai sendo restaurada. Você vai se encontrando em quem você nasceu para ser. Se você não libera perdão aos seus pais, primeiro que você vai ficar ferido. E com a identidade imaculada, com todas aquelas consequências que nós falamos lá sobre Saul. Segundo, que você vai começar a reproduzir aquilo que os seus pais fizeram. Quem não perdoa, repete. Você vai começar a fazer as mesmas coisas com seus filhos. Quando houver esse entendimento entre pais e filhos aos pais, Malaquias no capítulo 4, versos 5, 6, eu quero ler esse texto, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, versos 5 e 6 diz assim, ó: Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muita terra está sendo ferida com maldição, porque não está havendo uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando você libera perdão para os seus pais, o seu coração está se convertendo ao Pai. E essa maldição, essa mágoa, esse ressentimento, isso que está te segurando, essas consequências, maldição é são as consequências da identidade imaculada. E quando você libera esse perdão, Deus começa a curar, a tirar essa maldição, começa a sarar a terra. E a terra aqui é no sentido do coração. Deus começa a sarar o seu coração. E aí sim, você tem um encontro com Jesus. E aí Jesus, ele é muito enfático em dizer, João 14, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para você ter a sua identidade restaurada, você tem que ir ao Pai. Para você ir ao Pai, é só através de Jesus. Ele é a cura da sua identidade. Esse é o caminho. Perdão. Jesus te leva de volta ao Pai. Gênesis capítulo 1, verso 26. E formou Deus o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Você é a imagem do Pai, você tem a identidade do Pai. Simplesmente o pecado fez com que maculasse a sua identidade. E Jesus quer levar você de volta para a sua identidade original no Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o trilho. Libere perdão. Nós não tivemos pais perfeitos, mas nós também não somos pais perfeitos. O que nós podemos fazer então? Tomar uma decisão. Liberar perdão para os pais que nos macularam, que nos feriram, que lançaram palavras negativas, que de alguma forma colocaram a nossa identidade em conflito, que abusaram, que fizeram uma série de coisas, violência. Libera perdão. Para quê? Para que a sua identidade seja restaurada. E agora, com a identidade restaurada, você desenvolva o verdadeiro papel da paternidade na vida dos seus filhos. Como que eu faço isso? Liberando perdão, indo até Jesus, que Ele vai levar de volta ao Pai. E nós voltaremos a ter a imagem e semelhança do Pai. Vamos praticar aquilo que o Pai determina que pratiquemos. Vamos falar conforme o Pai. Vamos desenvolver o nosso papel aqui conforme Jesus desenvolveu, porque Ele recebia do Pai. Tem muitas pessoas fazendo coisas erradas, coisas esdrúxulas,
Por quê? Porque não estão imitando aquilo que Jesus fez, porque ele viu o Pai fazer. Estão perdidas na sua identidade. A paternidade e a identidade curada. Quando entendemos isso, quando entramos nesse ambiente, a nossa vida é transformada. Amém? Perdão e Jesus. Esse é o caminho para a sua identidade estar totalmente curada e restaurada. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar por algumas pessoas aqui. Nós queremos orar pela família do nosso irmão Gilberto, que perdeu o pai ontem, né? O pai dele faleceu. Vamos orar pela família do Gilberto, todos os irmãos. Flavinho, meu amigo Flavinho, lá de Rio Preto, pede oração pela sua vida e pela esposa Cláudia. Um abraço, Flavinho. A Dona Isaura, minha mãe, está assistindo. Glória a Deus. Beijão, mãe. A Silvana Barbosa pede oração pela sua família e pela sua saúde. Está recuperando da Covid. Vamos orar, Silvana. Glória a Deus que já está se recuperando e Deus vai completar essa obra na sua vida. A Elaine pede oração pela Helenice Vieira, pelo Antônio Carlos e filhas. Lucineide, minha prima, lá de São Paulo, pede oração pela sua vida e todos da família. A Andréia Lacal pede oração pelo seu marido, Carlos Alberto Menin, Maiara, Raquel, Pedro, seus filhos e o neto Antônio. Vamos orar. A Fabiana, minha esposa, um beijão, meu amor, está assistindo também, te amo. Fabiana pede oração pelo Matheus Zago e também pela mãe do Jonathan Nemer, a Sara Nemer. Vamos orar, eu quero orar também pela vida do Beto e da Márcia, que estão lá no Japão. A Márcia está se recuperando de um probleminha que ela teve no pé. O Paulo, meu amigo Paulo e o Isaías, pela vida do Fabinho, da Dai e da Naomi, que estão lá em Portugal, pela vida do Elvis, da Tati, do Nicolas e da Sofia, que também estão em Portugal, do Francisco, Chicão, do Demetrio. Orar também pela vida do Alan, que está lá em Costa Rica, toda a família, o Flávio, a Fernanda e a filha, e a Aline, que estão lá na Austrália, meu amigo Edmilson, Campinas, Anderson, Hortolândia, meu cunhado André, Michele, Adria, Manu, que estão lá em Fernandópolis. Pela Lucelena, a esposa do Guilherme, a Duda. Pela vida do Zé Jovino, a Valéria, o Denner, o Nicolas, a Ana Laura e o João. Vamos orar, colocar essas vidas diante do Senhor. Amém? Senhor, nós queremos te exaltar e queremos te agradecer, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que o Senhor continuará nos ajudando. Que o Senhor esteja tocando em cada coração, cada vida que nos acompanhou. E aqueles que ainda vão assistir, Deus, essa live. Que o Senhor esteja, através do Teu Espírito Santo, trazendo um entendimento de como restaurar a sua identidade, de como ser uma pessoa verdadeira com a identidade restaurada no Senhor, Pai. No nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração. Visita o nosso irmão Gilberto, toda a família que perdeu o seu pai, traz o teu consolo, traz o teu conforto, Pai, no nome de Jesus. Que só o Senhor, através do teu Espírito Santo, nesse momento tão delicado, que pode consolá-los, Pai. No nome de Jesus. Deus abençoa a vida do Flavinho, da Cláudia, lá em Rio Preto. Abençoa, Deus, ó Pai, a minha mãe que está assistindo, a Dona Isaura. Derrama da tua graça sobre a vida da Silvana. Deus, restaura a saúde dela por completo. Abençoa a vida da Elaine, da Helenice, Deus, do Antônio Carlos e das suas filhas. Abençoa também a vida da Lucineide, minha prima, toda a família, o tio João, toda a família lá no Pernambuco. Abençoa a vida da Andréia, Lacal, o seu marido, Carlos, a Maiara, a Raquel, Pedro, seus filhos, o neto Antônio. Deus, visita essa família, guarda-os, derrama da tua graça sobre eles. Também quero colocar diante do Senhor a vida do Matheus Zago. Ele precisa de um milagre do Senhor. Que o Senhor esteja estendendo a tua mão sobre a vida do Matheus, restaurando, Deus, a sua saúde, colocando, Deus, ó Pai, ele de pé, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, ele precisa de um milagre.
coloca, Deus, ó Pai, a tua mão poderosa sobre ele. Dê sabedoria aos médicos que estão cuidando dele. No nome de Jesus. Também a vida da dona Sara. Deus, que o Senhor esteja renovando, restaurando, fortalecendo ela. Deus, no nome de Jesus. Deus, todos os meus amigos, Deus, ó Pai, o Elvis, o Beto, a família. Deus, o Flávio, a família, o Alan. Deus, o Juninho. Deus, meu primo lá de Rio Preto, que está fazendo aniversário hoje, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida dele. O Edmilson e a sua família, o Anderson e a sua família, o Paulo, Deus, ó Pai, Tsutsumi lá no Japão com Isaías. Deus, a vida do Sandro, do Manaus, nosso amigo, que a mão do Senhor esteja sobre a vida dele, da Jana, do Isaac, cuidando, protegendo, livrando eles de todo mal. Deus, e que o teu nome seja glorificado na vida deles, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, ó Pai, pela tua graça. Deus, coloca a tua mão sobre a vida do Zé, da Valéria, a família, o Guilherme, Deus, a Lucelena, a Duda, Deus, sobre a vida da minha esposa, a Fabiana, sobre o Tarso. Deus, nós colocamos todas essas vidas diante do teu altar, Pai. Nós não temos a quem recorrer, só o Senhor. Derrama da tua graça. Também visita o Rogério, Deus, ó Pai, que o Senhor esteja restaurando a vida dele, colocando a tua mão poderosa sobre a vida dele, Pai. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer ainda. Nós cremos nisso, Pai. Nós confiamos no Senhor. Obrigado por esse tempo. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Nós continuamos com a promoção da nossa caneca branca, tá? Promoção por R$15, metade do preço. E a preta, Biamém, com bigodão, R$30. Se você puder e quiser presentear alguém, entre em contato com a gente, né? Que eu levo aí para você, se você morar na cidade, né? Mas entre em contato com a gente. Obrigado por você ter nos acompanhado. Que a mão poderosa do Senhor te abençoe. Que você tenha uma ótima semana debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém? Até segunda-feira que vem.